Quero cumprimentar todo este povo que está neste lugar, todo o povo que me escuta lá em casa, com a santa paz do Senhor. Amém? Mateus, capítulo 6, verso 13. Mateus, capítulo 6, verso 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Oremos ao Santo Espírito que ilumine os nossos corações, que abra o nosso entendimento para que nós compreendamos toda esta palavra, que esta palavra seja praticada nas nossas vidas, para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos perante mais um estudo da parte da manhã. Nós tivemos a primeira parte desta parte que eu chamei a doxologia da oração de Cristo. Doxologia, para quem não me ouviu e para que fique gravado, para quem está chegando agora. Doxologia quer dizer palavra do louvor a Deus. Não é esquisito este termo, porque nos Evangelhos temos a doxologia, que é o término da palavra de Deus, e a palavra de Deus, a mensagem de Deus, acaba em um louvor e em gratidão a Ele. Temos a doxologia nos Salmos, que é o Salmo 150, que é a palavra do louvor a Deus, por causa dos 149 Salmos. Temos doxologia também nas cartas paulinas e nas outras cartas dos apóstolos, em que eles acabam com uma palavra do louvor ou com uma bênção ao povo. Isto é doxologia, palavra do louvor a Deus. Falámos também, na outra mensagem anterior, que o facto de estar aí, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em colchetes, aí na sua Bíblia está aí uns símbolozinhos assim, uns colchetes. Isto quer dizer que nos manuscritos mais antigos esta frase não existe, mas nós na outra mensagem nós vimos que não existe problema algum em admitir que Cristo proferiu estas palavras ou que esta frase, esta doxologia foi acrescentada. Porquê? Porque toda a oração traz a seguir o louvor, toda a oração traz o agradecimento. Então nós temos a oração de Jesus e a seguir temos o agradecimento ao Pai. Nós oramos, nós pedimos e depois agradecemos e louvamos a Deus. Portanto, não tem qualquer tipo de problema nós aceitarmos que esta frase que se encaixa no padrão da melhor tradição do cristianismo. Esta oração, ela termina da mesma forma como ela começou. Porque se você reparar, esta oração, ela não começa em petição propriamente dita. Ela não começa em pedido de bênção para a nossa vida. A oração, ela começa com um pedido de louvor a Deus. Eu estou pedindo a Deus que seja santificado o seu nome na minha vida. Eu estou pedindo a Deus que o seu reino venha e que seja real na minha vida e através de mim e em mim e por mim. Eu estou pedindo a Deus para que a sua vontade se faça, ou seja, eu estou me entregando incondicionalmente, eu estou-me consagrando a Deus, e isso é motivo de honra, é motivo de louvor a Deus. Portanto, esta mensagem, ela termina da mesma forma como ela começou. Ela começa em louvor, a seguir é a petição pessoal, as nossas petições, o pão, o perdão, e a proteção é as nossas petições pessoais, e depois ela vai terminar novamente em louvor e em adoração a Deus. Qual é o significado desta expressão? E hoje, esta noite eu queria falar convosco sobre Tua é a glória para sempre. Tua é a glória para sempre. Da parte da manhã nós falamos porque teu é o reino
e o poder. Agora vamos falar sobre tua é a glória para sempre, e numa outra oportunidade que Deus me permita, eu vou falar sobre a última palavra que está nessa oração, que é amém. Amém, igreja? Então, tua é a glória para sempre. O que é que esta expressão, ou qual é o significado desta expressão para a sua e para a minha vida? Vamos entender algumas coisas antes de ir propriamente aqui ao texto. Nós temos que entrar em contextos para que nós percebamos porque é que o autor bíblico colocou aqui tua é a glória para sempre. No Novo Testamento, este substantivo glória, ele carrega duas camadas sobrepostas de significado. Duas camadas que não se podem separar. Elas são duas, mas são sobrepostas. Uma trabalha com a outra. Então nós temos aí, a primeira camada é a manifestação gloriosa do Criador. Você vê que Deus se gloria de si mesmo. Se você reparar no livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, onde está descrito a criação, e falou Deus, haja luz, e a luz apareceu, e depois viu Deus que era tudo muito bom. Ora, Deus está se gloriando de si mesmo. Amém? Outras expressões que diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou seja, a primeira manifestação de glória é a do Criador e Ele se expressa em glória a si mesmo. E a segunda manifestação gloriosa de Deus, ela arranca de nós. Criação. Nós ainda há bocado cantámos aquele hino, do 526 da harpa, e todo esse hino é uma forma da criação dar glória a Deus. Ou seja, para você entender, as camadas sobrepostas são estas. É a glória que vem de Deus e que Ele se gloria a si mesmo, e é a glória que vem de nós, e aí faz-se um encontro. Estas duas camadas, meus amados irmãos, elas andam de mãos dadas. Não existe glória para Deus, sendo Deus a gloriar-se sozinho. Não existe glória para Deus, sendo nós a gloriarmos a Deus sozinho. Porquê? Porque Ele é vivo. Ele não é um Deus estático, Ele não é um Deus passivo, Ele é um Deus que age e interage connosco. Quando o Deus se gloria sozinho, é um ditador, é um déspota, é um Deus qualquer. Quando é a criação que dá a glória a Deus sozinha, é aquilo que os romanos faziam, que o Egito fazia, que a Grécia Antiga fazia. Eles adoravam a Deus, mas aquele Deus que lá estava, Ele não interagia com eles. Mas o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que está nos céus, o Deus dos céus que criou a terra e o mar, Ele vem ao nosso encontro, Ele interage connosco, Ele gloria-se a Ele e Ele recebe glória de nós. Você está a entender isto? Deus se manifesta em glória e nós o louvamos por isso. Deus se manifesta em glória e nós o louvamos por isso. Nós louvamos a Deus por quê? Porque Ele se manifesta. Portanto, são duas camadas sobrepostas para esta expressão, para esse substantivo glória. Este duplo processo, ou seja, esta duplicidade do processo, ela tem o poder de produzir em nós uma transformação. E é porque Deus se manifesta em glória e nós o glorificamos por isso, é que nós vamos sendo santificados. Veja que coisa interessante. Muitos pensam que a santificação é por algo que nós fazemos. Muitos pensam que a santificação é porque eu me torno mais bonzinho, porque eu me torno mais piedoso. Muitos pensaram que para se santificarem tinham que se retirar para um mosteiro, fechar as portas, fechar as celas dos quartos e não falarem com ninguém, que é para não pecarem. Meu amado irmão, o que Deus me está dizendo é que eu vou me santificando quando eu interajo com Ele. Quando Ele vem ao meu encontro e quando eu vou ao encontro dEle. Nós vimos a parte da manhã que a oração, quanto mais eu oro, mais louvo
E quanto mais eu louvo, mais Deus fala comigo, e porque Deus fala comigo, eu oro e a seguir louvo. É uma roda. Então Deus está interagindo connosco. Você não acha isso interessante? É o que diz aí: pois teu é o reino, o poder e a glória. Se você vir em 2 Coríntios 3,18, o que é que Paulo diz? Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O que é que Paulo quer dizer? Que nós, ao interagirmos com Deus, nós nos transformamos num espelho e que a glória dele, ele passa por nós. Amém? Nós somos os transportadores, os refletores da glória de Deus. E por causa disso, nós vamos sendo transformados de glória em glória, dia a dia, passo a passo, até à sua imagem, pelo Espírito do Senhor. É o Espírito de Deus que nos atrai. É o êmbolo da atração. Ele atrai Deus a nós e atrai nós a Deus. Não é você que chega a Deus, meu amado irmão. É Deus que faz isso para que a sua glória seja manifesta na criação. Você é a criação de Deus. Se você vir uma orquídea, você diz: que orquídea linda, que trabalho que Deus fez. Então faça uma coisa, meu amado irmão. Vá para o seu espelho. Você é uma orquídea de Deus. Vá para o seu espelho e diga: que trabalho que Deus fez. Porque você vai refletir a glória para Deus. É por esta razão que muitos teólogos não têm qualquer problema de afirmar que nós vamos sendo transformados à imagem daquilo em que acreditamos. E se eu parar um pouquinho para pensar isto, eu não preciso ir para a Bíblia para entender isso. Porque mesmo no mundo, eu vou-me transformando à imagem daquilo que eu acredito. Veja, por exemplo, os políticos. Um político pode não ter razão. Pode estar a dizer a maior das bacuradas. Mas se o partido acreditar naquilo, pois é aquilo que ele acredita. E ele vai transformando a sua vida naquilo que o partido acredita. Se você for para o desporto, é igual. O clube desportivo pode não ganhar há uma quantidade de anos, mas você acredita nele e você é aquilo. Você é aquela cor daquela camisola. Você é aquele símbolo que está na camisola. Você está a me entender? Então, quanto mais você adora a Deus, mais você veste a camisola divina. Quanto mais você adora a Deus, mais você é transformado em quem você adora. E você adora por quê? Por que é que você adora a Deus? Por causa das suas bênçãos e por causa das suas graças. Olha o que é que Paulo diz em Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito é uma expressão de louvor. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Agora repare, a palavra aqui bendito é louvor em grego, mas ela vem daquela palavra elogetos, ou elogia, e se você pensar um bocadinho, elogia em português é elogia. Então você, quando louva a Deus, você está a elogiar a Deus. Quantas vezes você elogia o povo aí, o povo miserável que não merece nada, você faz uma carrada de elogios? Elogia Deus. Deus é digno de elogio. As bênçãos que Paulo fala aí, todas as bênçãos espirituais, não é como a teologia da prosperidade diz. Estas bênçãos espirituais é o armazém de Deus, abre a comporta e vem aos trambolhões as bênçãos todas. Não. Bênçãos espirituais aqui, ela traz a ideia de graças. Graças, dons, benefícios, privilégios. Quanto mais você elogia, quanto mais você louva a Deus, mais você tem privilégios, mais benefícios você tem.
Até pode estar numa cama de um hospital, meu amado irmão. Mas você é agraciado por Deus porque você o louva, porque você o elogia. Esta glória que Jesus fala aqui, que a Bíblia fala, ela no Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus exibiu a sua glória de maneira visual. Hoje muita gente também quer ver a glória de Deus visualmente. Mas eu já lá vou chegar. Porque a glória de Deus, meu amado irmão, ela vê-se hoje. Vê-se, pastor? Vê. Eu nunca vi. A gente já vai perceber porquê. Porque é que você nunca viu. Mas no Antigo Testamento, Deus exibiu a sua glória de maneira visual. Ele exibiu muito forte. Ele exibiu a glória visual através da sua Shekinah. Você já ouviu esta palavra? Shekinah é o brilho da glória de Deus. Vá abrir aí a sua Bíblia em Êxodo, que eu vou ler alguns textos de Êxodo consigo. Shekinah é o brilho da glória de Deus. E onde é que nós encontramos textos que nos baseiem para nós acreditarmos que Deus se manifestou desta forma, em brilho de glória? Por exemplo, em Êxodo 40, 34 diz, isto é lá no tabernáculo que Moisés construiu, Deus ordenou a Moisés, olha, faz-me uma tenda, uma tenda do tabernáculo. Deu-lhe as medidas, deu-lhe os materiais. Moisés fez exatamente como Deus mandou construir. E no dia da inauguração, no dia em que a tenda foi inaugurada, diz assim, no capítulo 40, no versículo 34, então a nuvem cobriu toda a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Aquela nuvem era brilhante, extremamente brilhante. Mas temos ainda uma outra manifestação desta mesma glória de Deus, este mesmo brilho de glória de Deus, que está em 1 de Reis 8, versos 10 e 11. E isto já é na inauguração do templo. E diz assim, e sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. E ainda vai acontecer mais uma vez, foi quando Salomão construiu. Não, este é o templo de Salomão, Mas vai acontecer porque há um outro texto que diz que os músicos não conseguiam tocar por causa da glória de Deus, a Shekinah de Deus, do brilho, a presença manifesta visivelmente e no tempo e no espaço. As pessoas viram a glória de Deus. Mas Deus não se manifestou a Israel somente através da sua Shekinah, somente através do brilho da sua glória, somente através desta nuvem que eles falam. Ele manifestou-se ainda de mais duas formas. A primeira forma foi através do seu nome, Yahweh, ou seja, eu sou o que sou. E se nós entendermos isto, ou para nós entendermos isto, porque é que o nome de Deus é... Porque nós chamamos Deus, mas Deus não é. O Deus não é o nome de Deus. Deus tem um nome assim como você tem. O nome de Deus é Yahweh, ou Javé, ou umas outras traduções mais vanguardistas, Jeová. Mas o nome de Deus são as primeiras 4 letras do alfabeto hebraico, YHWH, Yahweh. A gente fala assim, mas nem eles sabem, os hebraicos sabem pronunciar bem estas 4 letras. Eu falo o Yahweh porque é da maneira como eles falam. Há outros que falam Yahvé, há outros que falam Javé, e há outras traduções que vêm Jeová, principalmente as traduções que não interessa para agora. Amém? Esse nome quer dizer eu sou o que sou. E porquê é que o nome é importante? Porque no Antigo Testamento, e principalmente lá no Oriente Médio, e até se formos honestos, ainda hoje os judeus, eles dão muita importância aos nomes.
Eles não metem qualquer nome a uma criança. Eles primeiro olham para o contexto da casa, eles olham para o contexto familiar, eles olham para o contexto cósmico, eles olham para a circunstância e depois dão o nome à criança. Você já ouviu falar de Jabes? Você já ouviu falar na oração de Jabes? Que ele pede a Deus para lhe mudar o nome? Porque o nome dele era aquele que me deu muita dor. A mãe sofreu muito no parto de Jabes, então colocou aquele nome à criança, até parece que ele tinha culpa. Mas ele ficou com aquele nome. E ele depois, mais tarde, vai pedir a Deus para lhe mudar o nome, para lhe transformar a carga que ele tinha por causa do seu nome. Então, Deus, através do seu nome, ele agia aplicando juízo e salvação. E a outra forma que Deus se manifestou a Israel, em glória, foi através da sua palavra. Da sua palavra. Vamos ver primeiro em Êxodo. Você tem o livro, em Êxodo está aberto aí. Êxodo 3. Hoje temos tempo. Êxodo 3, versos 13 e 14. Êxodo 3, versos 13 e 14. E disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi. Olhe para mim. Moisés aqui estava a fazer uma pergunta muito lógica a Deus. Porque Deus diz: Moisés, desce ao Egito e vai libertar o meu povo, porque eu ouvi o seu clamor, eu ouvi a oração. E Moisés entrou num diálogo: ó Deus, não, manda outro, envia outro, eu não presto para isso, olha para a minha voz, eu sou gago, eu não tenho palavras. E Deus diz: vai, porque eu te ordeno. Porque aí no verso 12, e respondeu-lhe Deus: eu serei contigo. Até que Moisés baixa a guarda, mas vai inventar outra. E pergunta a Deus: então quando eu lá chegar, e eles vão me perguntar qual é o Deus que eu vou, o que é que eu respondo? Porquê? Porque o povo estava no Egito há 400 anos, e o povo já estava habituado aos deuses. Porque no Egito era deuses para tudo. E todos os deuses tinham um nome. Amém? Você está a me entender? Todos os deuses tinham um nome. Então, Moisés perguntou: então, e qual é o nome que eu vou dizer? E Deus diz aí, verso 14: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Esta expressão eu sou, este nome eu sou, nunca mais foi pronunciado nas terras de Israel. Nunca mais hoje um israelita, um judeu, pronuncia a expressão eu sou, porque a palavra eu sou ou sou eu é atributo exclusivo de Deus, é o nome de Deus. E eu sou o quê? Eu sou o que sou. Eu sou o quê? Tudo. Eu estou acima de tudo. Eu criei tudo. Eu estou no mais alto dos céus. Você está a entender? Então ele manifesta o seu nome, manifesta a sua glória pelo seu nome. Você repare que lá a meretriz, a Raabe, quando ela tem o diálogo com os espias, ela diz: eu bem sabia que vinha aí o Deus de Israel. Porquê? Por causa do nome de Israel. Elas sabiam bem que aquele Deus, com aquele nome, ela tinha produzido as 10 pragas no Egito, e o faraó foi obrigado a deixá-la sair o povo. E não somente isso, ele ainda vai abrir o Mar Vermelho para o povo passar, e vai fechar o Mar Vermelho para o povo egípcio morrer. Você está a entender? Portanto, o nome de Deus, só por si, ele manifesta glória. Quando você abre a sua boca, amado irmão, meu querido e minha querida, escute com atenção o que eu estou a dizer. É muito importante, porque muitas vezes nós pecamos aqui.
Quando nós abrimos a boca e dizemos que adoramos ao Deus Altíssimo, nós estamos a falar uma coisa muito séria. Muito séria. O nosso Deus não é um Deus qualquer. O nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. Amém? E Ele manifesta a sua glória através do seu nome. Mas também Ele manifesta a sua glória através da sua palavra. A glória de Deus, ao contrário do que muitos querem fazer passar, e é um descalabro ver alguns vídeos na internet, dá dó. Tanta ignorância, dá dó. É povo que não conhece a Bíblia e já fazem jatos de fumo, umas máquinas de produzir fumo, que é para a chequinada de Deus está ali, e aquilo envolve o povo e eles caem, choram e berram. Coisa linda de se ver. É lindo de se ver aquilo. Mas a glória de Deus não se manifesta somente através do seu brilho, porque esse é visual. E nós sabemos que nós, seres humanos, nós somos influenciados pelos nossos sentidos. O paladar, o olfato, a visão, o ouvido, o tato, tudo isto influencia-nos a tomar atitudes, escolhas, termos sentimentos negativos ou positivos, é através dos sentidos. Então Deus manifestou-se em glória visivelmente com um propósito. Ele manifesta-se em glória pelo seu nome para mostrar ao povo de Israel que ele estava sobre todos os deuses que estavam no Egito. Você está a entender? E ele agora manifesta pela sua palavra. E a sua palavra ele mostra, pela sua palavra ele mostra o seu caráter. Bondoso, justo, misericordioso, compassivo, aquele que perdoa, aquele que atende. Bem, ele reconhece, a sua palavra demonstra também os seus atributos exclusivos, o Deus omnipotente, onisciente, omnipresente. E se você abrir aí a Êxodo 33, você vai ver uma coisa interessante. Como é que a palavra de Deus manifesta a sua glória? Êxodo 33, verso 18. Quem está a entender, diga amém. Glória a Deus, tem a igreja ouvindo. Êxodo 33, verso 18. Diz assim a palavra de Deus. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Você que vai reparar, meu amado irmão, Moisés está no Monte Sinai. Não, Moisés ainda não está no Monte Sinai. Moisés ainda está cá embaixo. Moisés está no Monte Sinai. E Moisés está pedindo a Deus: ó Deus, dá-me uma prova. Mostra-me qualquer coisa de ti. E Deus vai manifestar a Moisés, e olha que ele só fez isto a Moisés, e mais tarde, nós já lá vamos chegar, porque Deus vai fazer a mesma coisa já no Novo Testamento. Deus não só manifesta a Moisés a sua glória visível, como ele mostra também a sua glória em palavra. O verso 18 diz: disse o Senhor a Moisés, verso 18, então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. A penha é uma pedra, uma rocha. E quando passar a minha glória, ou seja, a glória visível de Deus, a presença visível de Deus, quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei.
até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Você sabe que depois Moisés desce o monte com o cabelo e a barba branca. Ele sobe com o cabelo e a barba preta e desce com o cabelo e a barba branca. Porquê? Sinal da glória visível, manifesta visivelmente. Mas ele só viu Deus pelas costas. Ele viu a glória de Deus, ele viu o brilho da glória de Deus, mas não viu a face de Deus, porque diz Deus que nenhum homem poderia ver a sua face. Mas parece que acaba aqui. E começa um outro versículo, um outro capítulo, o 34. Mas por causa da divisão da Bíblia, o tradutor pensou fazer isto. Mas o texto continua. Passa para o 34 e diz: Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas o quê? As mesmas o quê, meus amados irmãos? Palavras. Deus vai se manifestar novamente a Moisés através da sua palavra, que o próprio Deus vai escrever com o seu dedo nas tábuas de pedra. Verso 2: E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao Monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado se apacentem de fronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao Monte Sinai, como o Senhor o quê? Lhe ordenara. Como é que o Senhor lhe ordenou? Por palavras. Amém? Então Deus manifesta a sua glória por palavras. Verso 5: Tendo o Senhor descido da nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânime e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, ainda que não inocente ou culpado, e visita a iniquidade dos pais e dos filhos, e nos filhos dos filhos até à 3ª e 4ª geração. Amém. E glória a Deus. Isto quer dizer que Deus, no Antigo Testamento, Ele manifestou-se com a sua glória visível, o brilho da sua glória. Ele manifestou-se com o seu nome e Ele se manifesta também pela sua palavra. O que é que eu aprendo? Eu aprendo que Ele se manifesta a sua glória por causa da sua misericórdia. Veja o verso 19 comigo, Êxodo 33, 19. E respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor e terei misericórdia. Veja o que é que Deus vai agora dizer. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. O que é que Deus quer dizer com isto? Parece confuso aqui, não é? Tenho misericórdia de quem eu tenho misericórdia. O que Deus está dizendo aqui é que todos aqueles que o buscam, todos aqueles que o procuram, Ele vai ter misericórdia, Ele se vai manifestar em glória, em graça, em misericórdia. Quando Deus nos agracia, quando Deus derrama graça em nós, quando Deus derrama misericórdia em nós, isso é a manifestação da glória de Deus, meu amado irmão. Mas é quando você o busca, quando você o procura. Ao contrário do que muitas coisas se vê aí, Deus não se manifesta em glória apenas no extraordinário. Para que Deus se manifeste em glória, eu não preciso que esta casa trema. Amém, igreja? Porque Ele se manifesta em glória no meu coração. E muitas vezes Ele está se manifestando em glória no meu coração e eu nem sequer sei. Porque Ele se compadece de quem Ele se compadece. Ele tem misericórdia de quem Ele tem misericórdia. Amém? Ele também se manifesta pelos seus atributos e caráter. Veja o que é que Moisés diz aí. Uma quantidade de atributos de caráter de Deus. Verso 6 no capítulo 34. E passando o Senhor por diante, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo. Veja,
Deus compassivo, Deus clemente, Deus longânimo, Deus grande em misericórdia, Deus fiel. Veja, isto são atributos de Deus, do caráter de Deus. Isto é a manifestação de glória. Quando Ele é clemente para mim, quando Ele me perdoa os meus pecados, quando Ele é paciente comigo, longânimo, quando Ele é fiel a mim, que cumpre a sua palavra na minha vida, e são atributos de caráter e são manifestações de glória de Deus na minha vida. O próprio João disse: e viram a glória como a glória do Pai. João estava falando de Jesus. E viram a glória como a glória do Pai. Quando é que aparece uma manifestação visível de Deus no Novo Testamento? Você sabe? Não sabe? Vá lá comigo a Mateus, capítulo 17. E veja as duas manifestações de Deus ao mesmo tempo. Mateus, capítulo 17. Versos 1 a 8. Abriram? Mateus 17, verso 1 a 8. E temos aqui o episódio da transfiguração de Jesus. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. E olha agora o verso 5. E falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que vindo da nuvem uma quê? Uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E ouvindo os seus discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Veja que Deus se manifesta aqui na transfiguração de Jesus. Jesus foi falar com Moisés e Elias, possivelmente sobre o negócio da crucificação. Nós não sabemos, mas é possível que seja isso. Porque existe aqui um grande significado, não interessa agora para esta mensagem, mas existe aqui um grande significado entre Jesus, Moisés e Elias. Talvez um dia mais tarde eu pregue sobre isto para vocês. O significado destas 3 personagens neste monte. Mas o que me interessa agora passar para vós é que no Novo Testamento Deus também se manifestou de 2 maneiras extraordinárias. Porque lá atrás, quando Jesus foi batizado no Jordão, abriu-se uma voz, mas não se sabe quem é que ouviu a voz. Amém? Possivelmente os discípulos ouviram, porque escreveram nos seus evangelhos. Mas o povo que estava ali possivelmente não ouviu. Mas aqui, os 3 discípulos ouviram a voz. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Mas eles também viram, repare, a cara de Jesus brilhar como o sol, as vestes se tornaram brancas como a luz, e ainda a nuvem do céu os envolveu, e a voz, aquela voz de Deus que falou isto. Deus se manifestou em luz, visivelmente, eles viram o brilho da glória de Deus na cara de Jesus, nas vestes de Jesus, e ouviram a palavra de Deus. Ouviram a palavra de Deus. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Eles olharam para Jesus e viram a glória do Pai, o seu caráter e os seus atributos. Por que é que eu digo isto? Porque diz a Bíblia no verso 6 que eles, ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Amém? Eles viram tudo aquilo que era Deus ali.
E eles caíram de bruços, exatamente como aquele povo lá no templo, que eles não conseguiam ministrar de pé, eles caíam, porque a glória de Deus era imensa. Hoje, meus amados irmãos, e eu agora vou falar para vós hoje, e para todos quantos me ouvem, né, através deste vídeo, porque hoje nós muitas vezes cometemos pecado, nós muitas vezes pecamos sem saber. Hoje transportamos em nossas mãos uma das maiores manifestações de Deus na sua forma escrita. Se você quer glória maior que esta, não sei onde é que você vai ver. Será que você quer uma Bíblia com uma lâmpada para quando você abrir ela brilhar? É isso? Hoje você tem na sua mão das maiores manifestações da glória de Deus. Porquê? Porque de Gênesis a Apocalipse foi escrevido por mais de 40 autores, de épocas diferentes, de localidades diferentes, de culturas diferentes, de línguas diferentes, em sítios completamente distantes. E se você analisar este livro que está aqui, ele se completa da primeira página à última página. Ele se confirma. Estes autores, eles não falaram uns com os outros. Os próprios apóstolos, eles não combinaram. Olha, eu vou escrever o Evangelho. O que é que tu vais escrever que é para eu escrever? Eles não combinaram, meus amados irmãos. Os Evangelhos foram escritos em anos diferentes. E ela se enquadra. Ela se conjuga. Eu estou cansado de dizer que a Bíblia é mais atual que o jornal que vai sair depois da manhã. E ela tem 1700 anos de tradução, mas dos seus escritos, alguns têm 3000 e tal. E ela se conjuga. Como é que Moisés vai escrever sobre Jesus? E virá um profeta ainda maior do que eu. Eu estava se referindo a Jesus. Como é que Moisés diz: e eis que porém inimizade entre ti e a semente da mulher, e a semente da mulher tu morderás o calcanhar e ela te esmagará a cabeça. Moisés estava a falar de Jesus. Como é que ele sabia? Porque é a manifestação da glória de Deus. E nós hoje, meus amados irmãos, olha o que eu estou dizendo, nós hoje transportamos a glória de Deus nas nossas mãos e não lhe damos valor. E não lhe damos valor. Em 2 Coríntios diz, Paulo vai dizer àquela igreja, 2 Coríntios capítulo 4, versos 3 a 5, mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não respondesse a luz do Evangelho da glória de Cristo. Eu vou ler porque você não entendeu. Eu vou ler novamente, porque você não entendeu. Verso 4. Nos quais o Deus desse século, quem é o Deus desse século? O diabo. Ele ofusca a nossa mente, ele cega os nossos olhos espirituais. Cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos servos por amor de Jesus. Então, sabe porque é que eles não acreditam na Bíblia? Porque eles estão cegos. Mas aquele que diz que é cristão, aquele que diz que é salvo, aquele que diz, ai, Deus é o meu Deus, esse deveria ter o entendimento de que na sua mão está a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então nós hoje, meus amados irmãos, quando você vem com a sua Bíblia para a igreja, quando você pega na sua Bíblia lá em casa, e eu estou a falar pela fé, porque há muitos que não pegam na Bíblia lá em casa, eu sei. Eu não vou perguntar, que é para não chamar mentiroso a ninguém. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em casa, quando nós abrimos a nossa Bíblia aqui na igreja, quando nós meditamos na nossa Bíblia, nós estamos vendo a manifestação da glória do Pai no Evangelho de Cristo Jesus. E esta, meus amados irmãos, é a grande batalha que nós temos. Eu digo-lhe pessoalmente,
Esta é a maior batalha que eu tenho todos os dias de culto, ou todos os dias que falo a palavra, ou todos os dias que aconselho alguém via internet. A maior batalha que eu tenho é de passar a glória de Deus através da sua forma escrita. Quantos já me vieram dizer: mas isto está mal, porque não tem um erro. Não, meu irmão, está mal, tem um erro porque você está cego espiritualmente. Porque se você não estiver cego espiritualmente, você entende o que é que Deus quer dizer. Mais tarde ou mais cedo você vai entender. Mas para isso, vou voltar ao início do sermão. É preciso você orar, louvar, ouvir, orar, louvar, ouvir. Está a ver? Você tem que ir para a roda gigante. Você tem que começar a aprender a ser como um hamster. Sabe o que é um hamster? Ele anda naquela rodinha e nunca mais para. E nós somos os hamsters de Deus. Oro, louvo, escuto, oro, louvo, escuto, oro, louvo, escuto. Quanto mais você fizer isso, mais velocidade você começa a andar e mais você vai entender. E mais você vai ver a manifestação da glória de Cristo. Mas a grande pergunta é esta: pastor, o seu sermão está a ser lindo. Está? Você está a gostar? Ai, meu Deus. Ninguém diz que está bom. O seu sermão está a ser muito bonito, muito elucidativo. Você estudou muito, eu vi. Você está aí farto de falar. Não entendi metade, mas está farto de falar. Mas o que é que isto tem a ver com a oração de Jesus? O que é que tudo aquilo que você falou tem a ver com tua é a glória para sempre? O que é que isto tem a ver? Em primeiro lugar, nesta doxologia, nesta última parte da oração, nesta palavra do louvor a Deus, nós estamos louvando a Deus pelo seu poder glorioso. Tua é a glória. Ele é o único Senhor, Ele é o único Rei. A Bíblia o intitula como o Senhor dos Exércitos. E olha que para nós não tem significado nenhum. Mas no tempo do Antigo Testamento, o significado era enorme. Porque um senhor de exército era um homem extremamente poderoso. Era um homem que dominava uma extensão bastante grande da terra. Então, a Bíblia muitas vezes nos diz Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos. Ou seja, se eu pensar, por exemplo, em Alexandre o Grande, que foi o maior conquistador, ele conquistou não sei quantos milhares de hectares. Eu lá em casa tenho escrito, mas se você depois quiser escreva lá no Wikipédia, Alexandre o Grande, você vai ver, aquilo é enorme. Só que Alexandre o Grande conquistou uma parte da terra, olha, veja, uma parte. Só que Deus é o dono do planeta inteiro, é o dono do mundo. Então ele é chamado o Senhor dos Senhores, é chamado acima de Alexandre o Grande. Então estamos dizendo que, pelo seu poder glorioso, nesta doxologia também, nós estamos dizendo e aceitando que Deus é o nosso Criador. Nós estamos rejeitando qualquer deusinho de segunda categoria. Porque o nosso Deus foi quem criou até esses deuses. Você está a entender isto? Nós estamos agradecendo em forma de louvor pelos seus atos de graça e pela nossa redenção. Meu amado irmão, a certeza da minha salvação só me faz abrir a boca e glorificar a Deus. Como eu disse de manhã, nós estávamos num poço de lama. Nós éramos inimigos de Deus. E Ele não só nos foi retirar do poço da lama, deu-nos um banho, deu-nos vestes novas e passou no registro civil e colocou o seu nome à frente do nosso. Nos tornou filhos adotivos, os seus inimigos. Isto é motivo de glória. Você devia glorificar a Deus por isso.
Estamos louvando a Deus também pela sua revelação. Isto é a revelação de Deus. Você acha que Deus necessitava de mandar 40 homens ou 40 e tal homens para escrever isto? Para que Deus precisava de fazer isto? Você já pensou nisso? Para que é que Deus se deu ao trabalho de inspirar, revelar a sua vontade, a sua palavra a homens? Para que hoje, no século XXI, você pudesse abrir e dizer, olha, Deus disse isto, Deus fez aquilo, Deus conquistou isto. Para que é que Ele fez isso? Para se revelar a nós. Deus se revela a nós através da sua palavra. Paremos, meu amado irmão, paremos de crer que Deus se revela através de coisas extraordinárias. Paremos com isso, porque Deus se revela-se aqui. Aqui é que Ele se revela. Ele revela também a sua criação. Ele revela a forma como que nos gerou no seu íntimo. Ele gerou-nos exatamente igual a uma mulher gera um filho. E a seguir Ele forma o homem do pó da terra. Nesta doxologia, nesta última parte da oração de Jesus, nós estamos louvando a Deus pelo nosso compromisso com Ele. Nós estamos dizendo, Deus, eu te louvo, porque eu hoje estou liberto para ter um compromisso de intimidade contigo. Eu hoje estou apto, estou capacitado, eu hoje tenho um caminho aberto, tenho um véu que foi rasgado, eu hoje posso entrar no Santo dos Santos, eu hoje posso chegar ao trono da graça, eu hoje posso falar contigo, porque tu me deste a oportunidade de ter um compromisso de intimidade contigo. O símbolo da nova e eterna aliança é o símbolo do casamento neste mundo. Você, quando casa, você vai comprar as alianças, a esposa leva uma, o esposo leva outra, porque é o símbolo do compromisso. E nós hoje temos o símbolo do compromisso, que é o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro naquela cruz. Devemos louvar a Deus por isso. Isto é manifestação de glória. O que é que significa? O que é que significa tua é a glória para sempre? É o conjunto de todas as belezas de Deus, sua criação, seus desígnios, seus planos, suas conclusões, seu caráter e seus atributos. É o conjunto disto tudo. É que nos faz dizer, tua é a glória para sempre. Amém, igreja? Deixe-me só acabar com mais um exemplo da forma como nós muitas vezes pecamos, quando não damos glória a Deus. E eu incluo-me nisso porque muitas vezes a vida é tão rápida, tão movimentada, que só no fim é que eu me lembro. Quando nós nos sentamos à mesa, nós oramos antes das refeições. Se oramos, como é que nós oramos? Pai, obrigado por este alimento, obrigado por abençoar a minha mesa. É assim, não é? Por que você não ora pelo próprio alimento? Por que você não agradece o próprio alimento? Sabe que o próprio alimento é a graça de Deus. Foi Ele que permitiu que aquela semente de trigo germinasse, foi Ele que permitiu que aquele animal crescesse e se constituísse para que depois pudesse ser para o matadouro. Foi Ele que permitiu que aquele tomatinho, aquela tomateira crescesse e desse tomates. Você já viu que a glória de Deus não está só no facto do prato estar cheio. Está no facto daquilo que está dentro do prato. Isso é motivo para nós darmos graças a Deus. Mas mais ainda, será que nós oramos pelo nosso próprio apetite? Quantas vezes nós começamos a comer e perde-se o apetite e metade vai para o lixo? Será que nós oramos? Será que nós damos graças pelo nosso apetite? Porque Deus nos permite nos alimentarmos. Mas mais ainda,
Será que nós damos graças a Deus pelos sabores dos alimentos? Pelas texturas dos alimentos? Por tudo isso, meu amado irmão, convenhamos, é a criação de Deus. Foi Deus que permitiu. Tudo isso, meus amados irmãos, são meios de graça com que Deus nos abençoa. É perfeitamente possível, olha o que eu estou dizendo esta noite, é perfeitamente possível eu pecar quando eu bebo um copo de água e não vejo a glória de Deus no copo de água. Um simples copo, eu digo glória a Deus, meu Deus, glória a Ti, porque eu tenho água para me saciar a minha sede. Amém? É perfeitamente possível eu pecar quando eu não vejo a glória de Deus expressa nas suas palavras. Quando eu digo assim, isto é um simples livro de história, isto é um simples livro de narrativas, de histórias, de fábulas, de parábolas, eu estou pecando. Você pensava que pecava era só roubar, só adulterar, só cobiçar a mulher do outro? Pois nas coisinhas mais simples eu posso pecar. Porque se eu não atentar para a glória de Deus, eu estou pecando contra Ele. Muitas vezes nós pecamos ao nos levantarmos e nos deitarmos. Porque o facto de você se levantar é a glória de Deus. Foi permissão de Deus. Você só acorda porque Deus permite. Você só acorda porque Deus foi gracioso para consigo. E você só acorda descansadinho porque Deus lhe permitiu uma noite de descanso. E você só se vai deitar porque Deus permitiu que você vivesse um dia inteiro para se poder deitar. Meu amado irmão, tudo o que diz respeito à minha vida é glória para Deus. Tudo o que diz respeito à minha vida, eu tenho que abrir a minha boca e dizer, Tu é glória para sempre. Jesus nos ensina nesta oração, Pai, ensina-me a ver a glória do Pai. Toda esta oração, meu amado irmão, é um pedido, uma súplica para eu conseguir ver a glória de Deus e para eu conseguir retribuir a glória de Deus. Toda esta oração é uma súplica para eu conseguir ir ao encontro e interagir com Deus. Você está entendendo isto? Você só elogia quando você vê, sente ou ouve. Sim ou não? Você elogia um pintor porque olha para o quadro, vê o quadro, tem um sentimento ocular através daquela pintura e você vai elogiar, ou não, o pintor. Sim ou não? Você só elogia Deus quando você vê o milagre. É muito fácil elogiar Deus. É muito fácil glorificar Deus quando o milagre acontece. É muito fácil. Oh, glória, 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 glória. Eu quero ver é você glorificar Deus quando você não vê o milagre. Quando o milagre não se sente, não se vê, não se ouve. Pois é, saiba, meu amado irmão, que é desses adoradores que Deus anda à procura. A glória de Deus nem sempre está nos meus sentimentos. Nem sempre eu vejo a glória de Deus, mas eu sei que ela existe. Eu olhando para as páginas deste livro, eu não vejo o brilho de Deus, eu não vejo não ouço a voz de Deus, eu não sinto Deus, mas eu sei que ela está aqui. Você entende o que eu estou dizendo? Comece a ver a glória de Deus de uma outra forma. Comece a trabalhar o seu coração de uma outra forma. Eu estou-me a lembrar de Jesus. Jesus contava uma parábola, lá vinham os discípulos, mas o que é que tu disseste? Eu acho que é muito triste. Não entendestes. Tu não entendeste, tu não vistes.
Meu irmão, eles estavam com Jesus. Eles comiam com Jesus, eles viviam com Jesus. Tomar a mim só uma horinha com Jesus. Para mim era a maior prenda de toda a minha vida. Eles tiveram 3 anos com Jesus, noite e dia. Ainda não entendestes? Tu ainda não percebeste quem eu sou? Tu ainda não viste a glória do Pai em mim? Tu ainda não sentiste a glória do Pai em mim? Tu ainda não ouviste a glória do Pai em mim? Você está a entender? Por isso é que Jesus vai dizer, bem-aventurados são aqueles que acreditam e não veem. E eu ainda acrescento mais, não veem, não sentem e não ouvem. Porque, amado irmão, eu nunca vi Jesus. Eu nunca sonhei com Jesus. Eu nunca tive visões extraordinárias. Nunca fui arrebatado aos céus. Há agora uma senhora que diz que é pastora que foi arrebatada até aos infernos, onde viu coisas maravilhosas. Eu nunca vi. Estou muito desgostoso, nunca vi. Mas eu digo, eu tenho fé no meu Deus, eu acredito no meu Deus, e eu vejo glória no meu Deus até quando eu estou chorando. Você está a entender? Aprenda a ver glória como Jesus nos ensina. Quando você aprender, você vai ver glória de Deus em todas as coisas concernentes à sua vida, as boas e as más. Em tudo você vai ver a glória de Deus. Em tudo. Até no cãozinho a fazer xixi no poste, você vê a glória de Deus. Porque a criação de Deus está ali. Você entende o que estou dizendo? É muito importante, meu amado irmão. Estamos a falar de coisas sérias que podem transformar a nossa vida. Esta doxologia termina, como eu disse, em louvor. E esta doxologia é exatamente a sua e a minha vida. Passamos uma vida inteira em súplica, em oração, em clamor. Mas quando a nossa vida acabar, quando for a nossa doxologia, ela vai terminar em louvor e glorificação a Deus. Isto é um bom motivo para você dar agora glória a Deus. Amém? Quando a sua vida terminar, ela vai terminar em louvor e em glória para Deus, porque você não vai estar aqui, você vai estar lá, junto a Ele. Terminando com dizendo-lhe que a nossa única missão lá na nova e eterna Jerusalém, junto com Cristo e com os anjos e com a Santa Igreja, a nossa única futura missão vai ser louvar e glorificar, louvar e glorificar, louvar e glorificar. Não vamos fazer mais nada. Então a nossa oração hoje que seja: Senhor, ensina-me a ver a Tua glória em cada pequeno detalhe da minha vida. Ensina-me a ver a Tua glória em cada pequeno detalhe da minha vida, até numa dor de dentes. Uma dor de dentes, pastor, sim, porque se você não lhe dói os dentes é porque é um robô. Se lhe dói os dentes é porque é a criação de Deus, é um homem, é um ser humano. Até nisso, meu amado irmão. Até nisso. Você tem que ver Deus em toda a sua vida. Amém, igreja? Tua é a glória para sempre. Tua é a glória para sempre. Que Deus te abençoe. E o meu desejo, a minha oração, é que este sermão, este pequeno estudo, tenha enchido a sua vida e tenha feito com que os seus olhos vejam a sua vida, a sua relação com Deus, de uma forma completamente diferente. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe.